Deus, é maravilhoso poder adorá-lo. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele convida você e eu para adorarmos a Ele. E quando nós adoramos a Ele, por aquilo que Ele é, principalmente, e também por aquilo que Ele faz, nós recebemos dEle. Nós somos ministrados, nós somos renovados. Deus é maravilhoso. Espero que você esteja animado, que você esteja cheio do Espírito Santo, que você esteja com fé, com esperança no seu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje. Hoje eu quero compartilhar sobre como manter e fazer crescer a fé, o amor, a esperança e a alegria do Senhor na nossa vida. Como manter e como fazer crescer a fé, a esperança, o amor e a alegria de Deus em nossa vida em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de desafio. Como que nós mantemos a fé? E mais do que isso, como nós fazemos ela crescer? Como nós mantemos o amor? É muito importante você manter na sua vida acesa a chama do amor. E mais ainda, fazer essa chama crescer na sua vida. Como manter a esperança, como ter mais esperança ainda, mesmo diante de situações difíceis como nós estamos vivendo. E como manter e fazer crescer a alegria do Senhor na sua vida em tempos de dificuldade. Como que nós fazemos isso? É sobre isso que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto é este. Para você manter essas coisas na sua vida em tempos de crise e fazer essas coisas crescerem, você precisa ter a teologia certa. A teologia certa vai conduzir você no caminho certo. E qual é o ponto principal que eu quero enfatizar sobre a teologia certa? É esta, que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Gente, Deus não é mau. Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de versículos. Existem dezenas de versículos que declaram e falam a respeito da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. E a Bíblia enfatiza que Deus é bom. A Bíblia quer enfatizar. A Bíblia quer deixar muito claro. Deus quer se revelar, se mostrar. E Deus quer se mostrar como Ele é. E Ele declara na sua palavra muitas vezes: eu sou bom. Deus é bom. E a Bíblia declara que Deus é bom sempre. Sempre Deus é bom. Deus nunca deixa de ser bom. Deus nunca deixa de manifestar a sua bondade. A palavra de Deus convida eu e você a nós celebrarmos a bondade de Deus sempre, em todo tempo. Deus é bom. Deus é o bondoso. Aí onde você está na sua casa, no seu lugar, talvez no seu sofá, com sua família ou com alguém, declara isso. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é o bondoso. Deus é bondoso. Deus é bom. Deus é o misericordioso. Deus tem bondade em todo o tempo. Quando Davi estabeleceu na cidade de Jerusalém, logo após ser rei, ele estabeleceu e construiu lá na cidade de Jerusalém um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi. Nesse tabernáculo, ele pôs turnos de adoração. Ele pôs 24 horas de turnos de adoração. E tinha uma companhia muito grande, centenas de adoradores, de músicos, de cantores, que se revezavam nesse lugar, cantando e louvando a Deus. E uma das coisas que eles cantavam ali é: Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Você podia passar ali e ouvir esses cantores cantando frequentemente: Deus é bom e a sua bondade dura
para sempre. A Bíblia conta também certa vez a respeito do rei Josafá, que ele era um rei jovem e ele enfrentou o ataque dos inimigos de Israel. Muitos inimigos, nações inimigas de Israel, eles se ajuntaram e vieram contra Josafá. E Josafá ficou sabendo que esses exércitos inimigos, inumerável, de soldados armados, tinha vindo contra o seu reino. E ele então convocou um jejum, e ele pediu para o povo clamar a Deus, e eles foram e clamaram a Deus, e no meio daquele clamor, a palavra de Deus veio a um profeta, e o profeta disse assim: olha, esta batalha não é de vocês, esta batalha é do Senhor. E acrescentou ainda isso: nessa batalha vocês não terão que pelejar, mas Deus vai pelejar por vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é ficar diante do Senhor, e vocês vão ver o grande livramento que Deus vai trazer. E Josafá se animou com essa palavra, ele creu nessa palavra, ele organizou o seu exército, mas ele colocou cantores e adoradores na frente do exército, e pediu e ordenou que eles fossem adorando a Deus e cantando e proclamando. E eles cantaram assim: Deus é bom, louvado seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E a palavra de Deus diz que Deus trouxe um grande estrondo no meio do arraial do inimigo e trouxe grande vitória para o seu povo, o povo de Deus. Deus é bom e Deus também quer que você reconheça a sua bondade. Se você quer manter a sua fé em tempos como esse, fazer a sua fé crescer, você precisa dessa teologia certa, da palavra de Deus. Deus é bom e Deus é bom em todo tempo. E a bondade de Deus está estendida para você, a bondade de Deus está voltada para você. Deus está a seu favor, Deus não está contra você. A palavra de Deus tem um versículo incrível que diz que não há outro Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus está trabalhando a seu favor, mesmo no meio de uma circunstância dessa, que de tantas dificuldades e desafios, você pode ter a certeza que a bondade de Deus está estendida para você e que Deus está trabalhando a seu favor. Deus vai fazer coisas boas na sua vida, mesmo no meio de toda essa situação. A outra coisa que deve fazer parte da sua teologia, a teologia certa, é que Deus é soberano. O que é soberano? Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus tem o controle, Deus tem o domínio, Deus tem a autoridade sobre tudo e sobre todos. Deus tem todo o domínio sobre todos os detalhes da sua vida e da minha vida. Deus tem o controle e o domínio sobre as nações da terra, sobre os povos, sobre os tempos, sobre os momentos, sobre todas as circunstâncias. Deus está agindo. Sabe, nós estamos vivendo essa época que muitos de nós estamos em casa. Ou você está mais em casa do que você estava acostumado a estar. E você sai na rua, não tem quase ninguém. Aqui no Rio de Janeiro, hoje eu vim de casa para cá. Não encontrei quase ninguém na rua. Tudo fechado. E aí pode dar a sensação assim de que nada está acontecendo. E começa a te dar uma angústia, começa a te dar uma ansiedade. Você começa a ficar agitado, aflito. E você começa a ficar ansioso. Mas sabe, Deus está no controle. E parece que não está acontecendo nada. Parece que nós só estamos sentados esperando o mal passar. Mas sabe, Deus não está assim. Deus está agindo. Deus está movendo, o céu está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, a palavra de Deus está operando com poder, com unção, na terra, nas nações, nos povos, na gente, nos seus filhos, fora dos seus filhos. Deus não está de braços cruzados esperando esse vírus passar, ou passar o pico do vírus. Não, Deus está agindo. Constantemente, Deus está agindo em todo o tempo. E Deus está agindo com poder, Deus está agindo com autoridade, Deus está agindo com propósito, Deus está agindo com soberania. Deus é soberano, os céus estão em movimento. Sabe, você não pode cair
numa passividade. Você não pode cair num pensamento assim, puxa, que nunca pensei passar por isso, e agora? Ou apenas ficar só esperando e aguardando no sentido de isso passar. Não, você pode se unir a Deus. Deus está ativo e o Espírito de Deus quer estar ativo dentro de você e mover dentro de você e te alinhar com Ele, te alinhar com o reino dEle e te alinhar com o pensamento dEle, a vontade dEle, o propósito dEle, para que você mantenha a sua fé e ainda mais para que você faça a sua fé crescer. Eu tenho um pensamento que quando isso acabar, nós vamos ter mais fé do que antes. E quando isso acabar, você vai ter mais fé. Você não pode ficar no mesmo nível que você estava. Deus é especialista em agir, em mover, e em fazer coisas grandiosas de acordo com o seu propósito no meio das crises. Sabe, se você estudar a história das coisas e dos atos de Deus que estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus agindo no meio de crises, no meio de impossibilidades, no meio de situações difíceis. Deus fazendo aquilo que era inesperado, que só Ele podia fazer. Deus quer surpreender você. Sabe, não é uma hora da sua fé enfraquecer, é uma hora de você se fortalecer em fé e saber que Deus é aquele que vivifica a sua fé, que renova a sua fé, que fortalece a sua fé, que acrescenta a sua fé. E Deus quer que quando essa situação passar, você seja uma pessoa de mais fé ainda do que antes dela vir. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o terceiro ponto que eu quero enfatizar, de você ter uma teologia certa diante dessas crises, é que Deus usa a crise para fazer o bem. Deus usa todas as coisas de maneira que cooperem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, se você ama Deus, e eu creio que você ama Deus, e se você ainda não ama Deus como deveria amar, esse é o tempo, é a oportunidade de você se voltar inteiramente a Deus, de se apegar a Ele, de se submeter a Ele e aprender a amá-lo de todo o seu coração. Mas a palavra dele diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem a capacidade de fazer e trabalhar em todas essas coisas, em tudo isso que está acontecendo, na economia, no governo, na sociedade, na saúde. Todas essas situações, Deus tem o poder, só Ele tem esse poder, ninguém tem. Ele tem o poder de pegar tudo isso e no final fazer com que tudo isso contribua para o seu bem. A palavra de Deus diz isso em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes nós olhamos a situação, parece que alguns pontos não tem nexo, parece que alguns pontos não tem saída. Parece que em algum ponto você vai ser prejudicado, você vai sofrer o dano, você vai sofrer a perda, você vai ter que lidar com a situação negativa. Eu tenho uma boa notícia, Deus tem o poder de pegar a situação negativa e fazer com que ela se torne para o seu bem. Sabe por quê? Deus tem um reator. É como um reator espiritual. Deus põe lá todas essas coisas. Toda essa crise econômica, social, de convivência e de saúde, e de incertezas, e de dificuldades, e de coisas inesperadas, e de coisas difíceis. Deus coloca tudo isso junto, dentro do reator dele, e lá na saída, Ele te entrega um presente para o seu bem. Você pode crer pela palavra de Deus isso não é apenas uma balela que eu estou falando aqui. Não é apenas uma coisa que eu estou falando para te agradar ou alguma coisa que eu estou falando da minha mente. Você pode crer nisso. Quando essa situação terminar, você vai estar melhor do que quando antes de ela começar. Por que você pode crer nisso? Não é sua habilidade, não é sua competência, não é sua sabedoria de lidar com a circunstância e fazer o que é bom. Mas é o poder de Deus que tem de transformar tudo isso para o seu bem. Eu experimentei isso já algumas vezes na minha vida.
Eu estou com 60 anos, bem vividos. Eu tenho pelo menos mais 60 pela frente, aleluia, em nome de Jesus. Então, quero viver muito tempo. Eu tenho uma palavra de Deus que eu ia viver bastante, então eu estou firme nessa palavra, agarrado nela. Mas eu já vi algumas crises, eu já vivi algumas crises, diferentes dessas. Mas sabe, eu tenho testemunhos de vida, que Deus no meio da crise, Deus trouxe coisas boas para a minha vida. Deus fez o bem para mim. Deus me abençoou de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que me surpreendeu, de uma maneira inesperada, de uma maneira que eu não via possibilidade, não tinha como, não tinha maneira. Olhando o natural, não tinha como, mas Deus cria um caminho aonde não há caminho. Deus, sabe, Deus chega a você por uma maneira, de um jeito, de um lugar, por uma porta que não estava aberta. Talvez a porta nem existia. Deus cria um caminho, Deus cria uma porta. Deus se apresenta. A crise, a dificuldade não limita Deus. Eu quero que você creia nisso, para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para as suas finanças, para o seu ministério, para a igreja. Eu quero que você creia. Se a gente ficar alinhado com Deus, se nós ficarmos em comunhão com Ele, Ele vai reverter tudo isso e Deus vai fazer algo melhor na nossa vida. É assim que Deus age. Deus tem esse poder, mas você precisa crer na palavra de Deus. Sabe, você precisa ter a teologia certa. Não vá atrás das pessoas duvidosas. Não vá atrás das pessoas que falam a palavra de Deus de maneira distorcida. Não vá atrás daquele só assim auê, daquele Não. Você pode se firmar na palavra de Deus. Se firme nisso. Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. Deus é soberano. Tem o controle de tudo e de todos os detalhes da nossa vida. E Deus tem o poder e Ele está trabalhando agora mesmo. Ele vai continuar trabalhando durante toda essa crise. Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando para que no final, quando essa crise terminar, você vai receber o que é bom de Deus. Porque Deus está trabalhando para o seu bem. Você pode crer nisso. Diante de toda essa circunstância. Então, primeiro você precisa ter a teologia certa, se você quer manter a fé e crescer a fé, e a esperança, e o amor, e a alegria de Deus na sua vida. Segunda coisa que você precisa, é habitar na presença de Deus. É uma hora de nós praticarmos essa verdade. Nós fomos convidados para habitarmos na presença de Deus. É hora de você cultivar a presença de Deus em você, de nutrir essa presença, de alimentar essa presença, de guardar essa presença. Sabe, não é a hora de você só manter o que você já tem da presença de Deus. A presença de Deus quer crescer em você. Deus quer pegar você pela mão e te levar para mais profundo, para uma comunhão mais intensa na presença dEle. É tempo de você habitar na presença de Deus. Quando a gente habita na presença de Deus, a nossa fé é mantida. Eu às vezes fico um pouco impressionado como muitos cristãos, em momentos assim, a fé deles é abalada. E sabe, eu tenho ouvido às vezes, não tanto, mas algumas pregações, e a pregação assim, é para dar ânimo, para dizer, olha, tenha fé, não tenha medo. Mas sabe, irmãos, era uma hora que a gente devia estar indo que nem um foguete diante de Deus. Essa é a hora da fé. Essa é a hora de nós revelarmos quem nós somos. Esta é a hora do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. É a hora da manifestação de Deus. É a hora de Deus demonstrar que a palavra dele é verdadeira. A palavra dele é fiel. A palavra dele tem poder. Deus tem promessas para a sua vida. Habite na presença de Deus. A palavra de Deus declara que nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia. Você pode pôr a mão no seu coração agora e declarar isso. Diga assim, nada pode me separar do amor de Deus. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou vírus, ou crise econômica? Nada
pode nos separar do amor de Deus. E ainda continua dizendo, porque lá no final, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma verdade, nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Não há crise econômica, não há crise mundial, não há crise das nações, não há crise de saúde, não há vírus, não há dificuldade que pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Isso é uma verdade. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Ninguém pode te separar de Cristo Jesus. Agora, a sua parte é você se colocar num lugar. A verdade é, você não pode ser separado do amor de Deus. Mas você pode deixar de ter a percepção desse amor. A sua mente pode ficar confusa, a sua mente pode ficar poluída, a sua mente pode ficar cheia das notícias atuais, a sua mente pode ficar, o seu coração pode ficar com receios, com medos, e aí você não sente, você não percebe o amor que Deus tem por você. Não é que um poder pode te separar do amor de Deus. Nada, ninguém pode te separar desse amor. Porque você se uniu a Cristo, você se uniu a esse amor. E Deus te ligou em amor. Mas sabe, mantenha essa percepção do amor de Deus. Fique naquele lugar que você pode perceber, receber, sentir, absorver, se inundar, se renovar no amor de Deus. Não deixa nada circunstancial, nada ao seu redor. Mesmo, por exemplo, talvez essa semana você recebeu uma notícia ruim. Talvez te disseram para você, o seu salário vai abaixar. Talvez disseram para você, olha, você está despedido. Talvez disseram para você, olha, provavelmente a circunstância vai ficar mais difícil para você. E aí você ficou abalado, porque você começou a pensar o que seria, como vai ser. Mas sabe, não deixa nada disso te desligar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nenhuma dessas circunstâncias pode separar, pode desligar você do amor de Deus. Faz uma cara aí no seu lugar. Vamos lá, gente. Dá um sorriso assim, como se eu estivesse aí na sua frente, todos os dentes. E diga assim, Deus me ama. Nada pode me separar desse amor. O mundo pode estar em crise, mas não me separa deste amor. Dê um sorriso e diga, eu vou ficar unido a esse amor, eu vou ficar ligado a esse amor, eu vou ficar conectado a esse amor. Eu não vou deixar notícias ruins. E a realidade é uma realidade, não tem que negar a realidade. Essa realidade que está diante de nós é real. Mas isso não pode desligar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é a fonte inesgotável. Essa semana eu estava meditando nisso. Deus é a fonte inesgotável de vida. Deus é a fonte inesgotável de alegria. Deus é a fonte inesgotável de força. Deus é inesgotável, Ele tem vida e a vida dele é abundante, é superabundante, é extravagante, excede, é além, é acima, é super elevada. Ele é cheio de vida, Ele é vida, a vida dele não acaba, a vida dele não termina, a vida dele não muda, a vida dele não diminui. Ele é vida radiante, vida extravagante, vida abundante. Ele é a fonte dessa vida, essa fonte não quem é lá em casa assim, às vezes acontece na nossa casa. O pastor Fernando sempre fala comigo, olha o que está acontecendo. A força diminui e a luz dá uma caída, assim, ela não chega a apagar, mas ela diminui. Daqui a pouco ela volta. Por quê? Porque em algum lugar de força da luz, tem algum defeito que a luz diminui. Deus nunca diminui a vida de Deus nunca diminui, nunca diminui, nunca. O mundo está passando toda essa situação, mas a vida de Deus, ela continua fluindo para você. E qual é a verdade? A verdade é essa, que no meio dessa circunstância, você pode se conectar a essa fonte. Você é esse aqui, ó. Você é o iPhone. Deus é a fonte da vida.
Você não pode ficar sem bateria, sem carga. Você tem que plugar seu coração, seu espírito, sua mente em Deus. Deus é a fonte. E você tem que se conectar com Ele. E sabe, no meio de toda essa circunstância, Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Ele continua cheio de vida. Ele continua radiante, Ele continua brilhando, Ele é uma fonte inesgotável de vida. E você pode receber essa vida, você pode se encher dessa vida. Não deixe nada te separar desta fonte que Deus é. Se conecte em Deus. Se tem uma coisa que nós devemos fazer para manter a fé, fazer a fé crescer, o amor, a esperança, a alegria, nós precisamos nos conectar em Deus. Eu digo a você, se conecte com Deus como você nunca se conectou antes. Quem aqui tem o seu telefone celular e você carrega? E aí você carrega, a hora que carrega 100%, você vai lá e tira do carregador e vai usar. Ok? Agora eu vou falar espiritualmente. Espiritualmente é assim, você põe a sua vida plugada com Deus, que é a fonte. Você se conecta com Deus. E você coloca a sua vida aqui. E você não tira. Você não precisa tirar para se descarregar e depois carregar de novo. Você pode ficar plugado direto. Plugado. É um tempo de você se conectar em Deus como você nunca se conectou, de se conectar mais. Eu digo a você, tem pessoas cristãs que estão agora nesse momento, diante dessa crise, lutando para manter a fé. Sabe, Deus tem mais ainda para você. Não é só lutar para manter a fé. É um tempo da sua fé crescer. É um tempo da sua fé desenvolver. Deus é fonte de fé. Deus é fonte de esperança. Deus é fonte de amor. Deus é fonte de alegria. Uma coisa, gente, conserva a sua alegria, a alegria do Senhor na sua vida. Mantém ela, faz ela crescer. Você está podendo ficar em casa mais tempo. Desliga tudo lá, desliga a televisão. Tira um tempo para rir. Ri sozinho. Ri diante de Deus, gente. Ri. Pratique essa alegria do Espírito Santo. Coloca no seu rosto uma face de Isaac. Não a face de Ismael. Não. Face de Isaac. Face de filho de Deus. Face de Jesus. Renova a alegria na sua vida. Sabe, não deixa o peso da rotina, o peso do dia a dia, o peso das coisas ruins, o peso das notícias difíceis, o peso da realidade se acumular no seu coração e você vai ficando enfadado, vai ficando pesado, vai ficando... Não, sabe... Bate isso fora, joga fora, se alegre em Deus, se renove na alegria do Senhor. Salte, pule, cante, dance, louve, adore. Não fica passivo, quieto, só vendo a situação. E você no meio acuado. Você não é um cidadão desse mundo. Você é de outro planeta. E você pode se renovar na alegria do Senhor. A palavra de Deus que diz que Davi habitava lá na terra dos filisteus e vieram os inimigos e saquearam tudo e levaram as famílias, as esposas, os filhos, queimaram todas as coisas deles e quando eles voltaram, encontraram aquela destruição. E eles ficaram atordoados, como é comum, é normal uma pessoa ficar atordoada numa situação dessa. Imagina você voltar à sua casa foi queimada, sua família foi levada, sequestrada. Você vai ficar atordoado. Mas a Bíblia diz que Davi se renovou no Senhor. Ele se renovou em Deus. Você pode também se renovar em Deus. Como? Fique conectado na fonte. Ok? Terceiro ponto, como você mantém a fé, como você faz ela crescer, o amor, a alegria, a esperança. Você deve permanecer orando. Permanecer orando. Gente, a oração é o combustível da vida espiritual. Uma vez eu dei um exemplo aqui, pregando.
Vou falar de novo. Que adianta você ter o último carro, do último tipo, com todos os recursos. Como diz meu genro Rodolfo, sempre brinca comigo, fala, muitos recursos. Ele fala que eu falo muitos recursos. E tem tudo, só que não tem combustível. O que adianta? Sabe, você é filho de Deus, você é embaixador do reino de Deus, você é um príncipe na terra, uma princesa de Jesus, você é um sacerdote, você é um rei com Jesus, você pode reinar com Ele nessa terra, você pode fazer diferença, você tem a unção do Espírito Santo, você é o escolhido, você é ungido, você é o cara que Deus chamou, a mulher que Deus chamou, mas o que adianta tudo isso se você não tem combustível? Você não tem força, você não tem poder, você não tem ânimo para seguir com Deus. A oração é o combustível da vida espiritual. O que adianta você ter aquele carrão espiritual e ele está parado na garagem? Nós precisamos orar. Eu quero desafiar você a orar como você nunca orou. Não só o tempo, mas a intensidade. Sabe, amado? Tem pessoas, elas lutam muito para ter mais tempo de oração. E isso é bom, é maravilhoso que você possa fazer isso. Mas hoje eu quero falar uma coisa diferente com você. Se você tem 15 minutos para orar, 20 minutos para orar, eu creio que toda pessoa, não existe uma pessoa na terra que não tem 20 minutos para orar. Se você tem 20 minutos, eu quero dizer para você, ore com todo o fervor do seu espírito, que a oração borbulhe dentro de você. Que seja uma oração, como a Bíblia diz para nós sermos fervorosos na oração. É com fervor, é com intensidade, é com todo por cento. Não é você está orando e pensando em outra coisa, você é orando e está pensando, no bife que vai comer no almoço. Não! Coloque-se 100% na oração e ore com fé. Ore com fé, com fervor. Nem que for 10 minutos. A oração é um combustível atômico, irmãos. Orar mantém o fogo aceso. Orar mantém você ativo espiritualmente. Orar é você entrar na academia do Espírito Santo. As pessoas estão fazendo exercício em casa. É bom fazer exercício físico, mas não deixe de fazer exercício espiritual. Quando você ora, você está entrando na academia do Espírito. Entra lá para realmente orar. Ore. Ore em línguas. Ore em línguas. Você é um cristão, você foi batizado no Espírito Santo. Se você está nos ouvindo e ainda não foi batizado no Espírito Santo, que você seja batizado hoje aí, quando terminar essa pregação, que o Espírito Santo caia sobre você, e você seja cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, que você abra a sua boca e comece a falar em línguas. O que a língua é? A língua é um instrumento de poder. Quando você ora em línguas, você ativa o poder de Deus na sua vida. Quando você ora em línguas, você renova o poder de Deus na sua vida. Sabe, se você não consegue orar 1 hora, se você orar 1 hora em línguas, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Mas se você não pode orar 1 hora, ore 10 minutos. Faça o que você pode, mas ore com toda a intensidade, com todo o fervor que você tem. Eu quero pedir uma coisa para você, aí na sua casa, agora eu vou ser ousado. Aí na sua casa, aonde você está, fique em pé agora no seu lugar. Levanta desse sofá, em nome de Jesus. Levanta, que você vai andar. Levanta. Isso. Ok. E agora o que você vai fazer? Eu vou marcar 3 minutos. Sabe o que é 3 minutos? São 3 minutos. Você vai, sem ficar parado, você pode andar para lá e para cá na sua sala. Você vai orar em línguas 3 minutos. Se você está me ouvindo, você ainda fala, nem sei o que é orar em línguas. Você, em vez de orar em línguas, vai dizer assim, ó, Jesus é bom em todo o tempo e a bondade dele está sobre a minha vida. Você vai falar isso 3 minutos. Jesus é bom em todo o tempo e a bondade dele está sobre a minha vida. Mas se você ora em línguas, eu vou falar 3 minutos, vou marcar 3 minutos. E você vai orar em línguas com todo o fervor do seu coração. Vamos lá, 1, 2, 3, 3 minutos.
Cachenta la rosure, caramala isceia, mandare, orro corrosonde le mandara la vasecala, o yashaya, menchekere oro coroncibala, io si bandere, oronda da yashaya, mondere besia labai, roce che limiti la barro contro, shaya andere o de la bare, cancelaio, orriba sce. Tantele kaya shemala, urro korosumala, tendele ui shekala, betrendo, brambala scendela, truba, un minuto, shela cantala io sharala barroco tossitere, mandarabala shere, oia lanzale, brince cantala, otele mashaya la manoe, truba sure, andala io iara la shekere man, onde de brescendera, rubola vasce, ondai sere, andare, oi shi ambara cotsibere, onda la barra, oia shandala, bece kere contoro roshai tuishe, menine, ona mai 2 minutos, shalamanana, orocoro, scendela rosuba, dembala barada, sheia, orocoro sem. Mangiaio shai, enelere, urro condara, enara la shea la massorla, urro, yesce lei a mandare, trobo shei, namda rabaje, urro corosomana, yandalabai, angalabai, angela, she, wo, wa scende, du tutte recai, ondere bara shandala, drimbala, yotere, shandala, corrodoia, remala mashaya, dombele, broce, kai, endela, shea, urro coronze, mandiorela, yara, shaya la nanai. Aleluia, aleluia. E aí? Me fala, foi bom ou não foi? Foi bom ou não foi? Imagina você lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, intensamente. Pode sentar no seu lugar, dar um sorriso à pessoa ao seu lado aí e diga, vamos voltar aqui. Vou até beber uma água. Aleluia. Sabe, amados, se você quer manter a fé, o amor, a esperança, a alegria do Senhor no seu coração e fazer ela crescer, faça isso, pratique isso. 4º ponto, permaneça adorando. Em tempos de crise, permaneça adorando a Deus. Abacuque 3, 17 a 19, diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Ele diz, eu olhei do meu lado, eu olhei ao meu redor, eu vi a circunstância, eu olhei à esquerda, à direita, para cima, para baixo. Eu estou vendo que a vida não está funcionando como deveria. A vida não está como eu pensei, como eu gostaria. Tudo que eu plantei, não estou vendo fruto. Tudo que eu investi, não estou vendo resultado. Mas ainda assim eu exultarei no Senhor. E o quê? E me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Ele é a minha força. Permaneça adorando. Comece seu dia adorando a Deus e termine o seu dia adorando a Deus. Uma das melhores coisas que você faz em tempos de crise e fora de tempos de crise é levantar e a primeira coisa que você faz é adorar a Deus. Canta um cântico. Se você não sabe um cântico, inventa um cântico. Sabe, Deus quer ver a sua adoração. Essa adoração te renova, te dá força
pula daquela cama, adorando a Deus, proclamando os seus feitos, proclamando quem Deus é. Quando você faz isso e você já adora a Deus, você já mudou a circunstância. A adoração muda as circunstâncias, irmãos. Porque a adoração traz a presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E Deus muda ambientes. Continue adorando, permaneça adorando. Eu e o pastor Fernando temos estado muitas vezes em Moçambique. E uma das coisas que me impressiona é a capacidade daquele povo adorar no meio da crise, no meio da circunstância. Agora mesmo eles estão sofrendo lá ataques de grupos terroristas no norte do país. Estão entrando em aldeias, incendiando, matando, queimando, destruindo igrejas, sequestrando pessoas. Mas as pessoas que passam por isso, exatamente as pessoas que passam por isso, ao passarem por isso, elas adoram a Deus. Quando elas se reúnem, elas pulam, elas cantam, elas dançam, elas louvam. E se deixar, elas ficam lá e o pó levanta, irmãos. Porque é debaixo da árvore mesmo. É lá no chão seco. E elas louvam, e elas cantam. E elas têm alegria. E elas ficam... E cantam, e louvam, e dançam, e cantam, e louvam, e dançam. Você fala, essa pessoa acabou de vir de uma festa do céu. Não, irmãos. Essa pessoa acabou de ser atacada. Acabou, às vezes, de perder parentes. Acabou de ter a casa incendiada. Acabou de ter que fugir da sua casa, da sua aldeia. Deixando tudo para trás. E eles estão adorando. Sabe? No meio dessa circunstância, adore a Deus. Não para mudar quem Deus é. Porque Deus não muda. Mas para você reconhecer quem Deus é. E para você proclamar quem Deus é. Por último. Lembre-se das palavras de Deus. Se você quer manter a sua fé e quer renová-la, bem como o amor, a esperança e a alegria de Deus na sua vida, no meio dessa crise, lembre-se das palavras de Deus. Lembre-se primeiro das palavras que Deus já falou ao seu coração. Quais são as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, na sua jornada com Deus? Lembre-se dessas palavras. Traga à memória, traga à luz essas palavras. Proclame essas palavras. Eu lembro que quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, 7 anos atrás, Deus falou assim para mim, depois que eu tinha mudado para cá. Ele falou assim, Fred, eu te trouxe nessa cidade para te fazer o bem. É lógico que Deus tinha um propósito, Deus tinha uma vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Mas quando eu cheguei aqui, ele disse, eu te trouxe aqui para te fazer o bem. Eu lembro dessa palavra. Pouco tempo atrás, antes de tudo isso começar, ninguém sabia que ia ficar nessa proporção que está hoje, essa circunstância do vírus, do coronavírus. E Deus falou assim para mim, eu quero que você não se preocupe com o futuro. Essas palavras, Deus te dá em momentos certos. E você tem que carregar essas palavras. Você tem que andar com essas palavras. Você tem que viver com essas palavras. Você tem que proclamar essas palavras. Você tem que crer nessas palavras. Você não pode se esquecer dessas palavras. Então, se você quer manter a fé, o amor, a esperança, a alegria e fazer ainda crescer no meio dessa crise, lembre-se das palavras que Deus já te deu. Tenha elas bem diante de você. Tenha elas escritas. Sabe, quando Deus falar com você, escreva. Porque Deus não falou só para aquele momento. Essa palavra vai te sustentar. Essa palavra vai te animar. Essa palavra vai te renovar. Essa palavra vai fazer você manter a sua fé. Sua disposição nele. E também se lembre e declare das promessas de Deus. E das palavras de Deus que estão aqui na Bíblia. A palavra de Deus. Medite nessa palavra. Proclame essa palavra. Conheça essa palavra. É um tempo de você se voltar à palavra, de nós nos voltarmos à palavra. E você precisa proclamar essa palavra sobre a sua vida. Você precisa pegar essa palavra, foi escrita para você, para todos nós. E você precisa abrir aqui na palavra de Deus. E você precisa proclamar em fé essas palavras sobre a sua vida. Por quê? Porque essas palavras, elas renovam a sua fé. Elas renovam a sua vida. Elas renovam a sua mente.
A palavra de Deus diz que nós devemos passar por um processo de transformação. Mas como que essa transformação acontece? Pela renovação da nossa mente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus para você? A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Mas você precisa transformar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Sabe, essa palavra aqui vai fazer você ver toda essa circunstância como Deus vê. Todo dia lá na minha comunhão com Deus, eu estou perguntando a Deus, Deus, como é que você está vendo essa situação? O que você está vendo que eu não vejo? Tem muita coisa que Deus está vendo que eu não vejo. Mas eu peço para Ele, Deus, me faz ver o que o Senhor vê, me faz ouvir o que o Senhor ouve, me leva naquele lugar que eu vou ver as circunstâncias da sua perspectiva, com seus olhos, com a sua mente, com seu coração. Sabe, Deus quer que você seja águia, Ele quer que você subir você, e você vê com olhos de águia, e você sentir com coração de águia, e você olhar acima da circunstância, muito acima da circunstância, e você vai ver a realidade de Deus, e você vai ver a verdade de Deus, e isso vai fazer você manter a sua fé, fazer você manter a sua esperança, o seu amor e a sua alegria, e muito mais ainda vai fazer tudo isso crescer e desenvolver na sua vida. Proclame uma palavra de fé e proclame como uma palavra profética para a sua vida, no meio de toda essa circunstância. Proclame isso, no meio de tudo isso, a minha fé, o meu amor, a minha esperança, a minha alegria em Deus irão crescer, irão aumentar, irão se multiplicar na presença de Deus. Pratique essas coisas e você vai ver isso acontecer na sua vida. Vamos orar. Convidar você a fechar os seus olhos onde você está, curvar sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, obrigado por sua presença conosco. Obrigado porque o Senhor é bom, totalmente bom, sempre bom, em todo tempo. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque no meio de toda essa circunstância, o Senhor continua bom e o Senhor continua tendo o poder de fazer em nossa vida aquilo que é bom, de operar o bem, de operar a nosso favor. Tu és soberano, o Senhor tem o domínio e o controle de cada detalhe da nossa vida, da vida de cada um que está, Senhor, diante de Ti, que está ouvindo, que está recebendo. O Senhor tem este domínio, esta soberania. E o Senhor tem um poder maravilhoso que ninguém tem, só o Senhor tem. É o poder de juntar todas essas coisas. Senhor, por mais negativas que sejam, de maneira geral, ou por mais negativas que sejam na vida de um ou de outro, o Senhor tem o poder de juntar tudo isso e fazer com que tudo isso junto coopere para o nosso bem. Senhor, nós declaramos a sua palavra, que no meio de toda esta crise, o Senhor tem o poder de nos fazer o bem, que o Senhor está fazendo, e que o Senhor está operando e agindo para nos fazer o bem. E nós recebemos esta palavra de Ti, Senhor. Nós queremos permanecer orando, nós queremos aprender a orar fervorosamente, com fé. Senhor, nós queremos realmente manter esse fogo da oração aceso em nossa vida. Nós queremos orar em línguas, nós queremos praticar, nós queremos usar essa ferramenta de poder que o Senhor nos deu. Que isso seja ativado na vida de cada um, Pai. Que a ninguém aqui falte fé, a ninguém aqui falte esperança, a ninguém aqui falte amor ou, Senhor, alegria que vem de Ti. Mas que essas coisas todas superabundem, Senhor, sejam abundantes na vida de cada um dos Seus filhos. Sejam tanto conservadas como sejam multiplicadas, Senhor. Ajuda-nos a permanecer também adorando, proclamando quem Tu és,
proclamando a tua grandeza e os teus feitos. No meio de tudo isto, Senhor, declaramos que no meio de tudo isto, o Senhor pode agir ao favor dos teus filhos, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, aonde não há caminho, o Senhor tem o poder de abrir caminho. Aonde não há provisão, o Senhor tem o poder de criar provisão, Senhor. Onde não há portas, ou as portas estão fechadas, ou se fechando, o Senhor tem o poder de abrir as portas. O Senhor tem o poder de criar portas, caminhos para nós, os teus filhos. Ajuda-nos a permanecer com um espírito, Senhor, que é aquecido em adoração, que te adora de todo o coração, com fé, com constância, Pai. Senhor, ajuda-nos a habitarmos na sua presença. Ajuda-nos a não deixar nada, nem ninguém, nem notícias, nem situações, nem circunstâncias, Senhor, nos separar da percepção do seu amor, de que o Senhor nos ama e de que nada nem ninguém pode nos separar deste amor, Senhor. Ajuda-nos diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a realmente renovar a nossa mente durante este tempo, Senhor. Ajuda a nossa mente não se conformar com a circunstância, nem com o mundo, nem com a maneira de viver e de pensar do mundo, mas ajuda-nos a nos renovarmos em Ti, Senhor, e ajuda-nos a ver e olhar e a enxergar e a pensar como Tu pensas, Senhor. Nos aproxime de Ti, Pai, que agora mesmo cada um seja renovado, traz uma renovação, Senhor, na mente e no coração de cada pessoa. Tira todo o peso, tira todo o fardo, tira toda fadiga, tira toda angústia, ansiedade, preocupação, medo, receio, incredulidade, dúvida, Senhor, agitação, inquietação no interior. Tira, remove, Senhor, porque Tu és vida, Tu és uma fonte de vida. E nós queremos ficar conectados e plugados a esta fonte. Pluga-nos em Ti, Senhor. Conecta-nos mais ainda em Ti, pelo poder e pelo mover do Teu Espírito Santo, Pai. E faz-nos nós vivemos essa vida assim, diante de Ti, no meio destas circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.